Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico, bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Na aula de hoje nós daremos seguimento ao estudo da eclesiologia, ou estudo das doutrinas da igreja. E é um estudo muito interessante, muito importante, e hoje nós vamos tratar de um tema que é muito sério e que você deve conhecer, que é a organização da igreja. Você verá hoje que Deus estabeleceu que todo o trabalho, que a igreja, ela deve ter uma organização. Não é uma anarquia, não é uma desordem, pelo contrário, tudo é com ordem. E é interessante como no Novo Testamento nós podemos ver traços dessa ordem, dessa organização. Então eu quero convidar você hoje para olhar de uma maneira mais atenta para a igreja no Novo Testamento. Como é? Será que Paulo administrava a igreja? Como será que Jesus estava orientando que fosse a organização da igreja? Como que uma igreja deveria ser? O que ela deveria se preocupar? Como ela deveria agir em determinadas circunstâncias? São coisas que a Escritura chama atenção para nós. Então, acompanhe conosco até o final para que você seja abençoado e edificado. Mas antes de nós continuarmos, eu convido você a orar para que Deus abençoe esse momento. Então, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nessa aula eu apresento a Ti a minha vida e peço, Deus, que o Senhor seja comigo, que o Senhor me use, que o Senhor use as minhas palavras, que o Senhor use a minha vida, para que através dela o Senhor seja glorificado, para que através dela as pessoas sejam edificadas e abençoadas. Cumpra o seu propósito, Senhor. Eu peço, Deus, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Eu peço, Senhor, que cada pessoa que vai assistir neste momento seja edificada e abençoada pelo Senhor. Que o Senhor guarde as pessoas, Deus, da distração, guarde cada um, Senhor, de qualquer sabotagem, de qualquer tentação do inferno, e que o Senhor permita, Deus, que possam de fato, Deus, de uma maneira concentrada, de maneira zelosa, aprender a Sua palavra. Abençoa, Senhor, quer homens, quer mulheres, que seja um momento agradável, que seja um momento espiritual, que seja um momento santo, Senhor, para a Sua glória. Então me usa essa aula, edifica, santifica e cumpre os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Bom, no primeiro slide, que é a introdução, nós não podemos deixar de falar da importância da igreja. A igreja é essencial, você deve amá-la, você deve valorizá-la, você deve ajudá-la, você deve participar dela. A igreja foi estabelecida por Deus, foi estabelecida por Jesus Cristo para o nosso benefício. A igreja é uma bênção de Deus para o nosso benefício. Não é algo que foi feito pelos homens, não foi algo que foi idealizado por homens, não foi algo que foi manipulado por homens, foi algo que veio do coração de Deus. Esse texto de Mateus 16:18 diz claramente: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus mesmo está estabelecendo a sua igreja, como nós já falamos em outras aulas. Jesus prevendo que os judeus, como instituição, como nação, como uma religião, iria rejeitá-lo, iria condená-lo, iria matá-lo. Ele então deixou a igreja, deixou esse ministério nas mãos de outras pessoas, não mais da instituição Israel, mas deixou nas mãos de todo aquele que fosse um crente. A igreja seria agora através de um corpo místico, não rotulado, mas místico, de crentes e que levariam a mensagem de Cristo adiante. A igreja, portanto, foi algo que Deus idealizou, foi algo que Deus estabeleceu, um lugar de reunião, uma comunidade de pessoas que adoram a Deus, que têm o mesmo princípio de vida, o mesmo princípio de ética, mesmos propósitos, mesmos valores, unidos todos em Cristo Jesus, para que possam crescer na graça, para que possam ser edificados, para que possam ser advertidos, para que possam ser orientados espiritualmente. Então a Escritura traz para nós que a igreja, ela é uma bênção de Deus para mim e para você. E no Salmo de número 133, você vê que é uma bênção de Deus para nós e de irmão para irmão, de membro para membro. Portanto,
pessoas que desvalorizam a igreja, pessoas que só servem para ficar criticando igrejas, pessoas que ficam fomentando ideias de ser desigrejado, de não frequentar mais a igreja, de ficar apenas acusando de eventuais corrupções ou de problemas, não são pessoas saudáveis. São pessoas que estão indo à contramão da Escritura Sagrada, porque Deus fomenta a unidade, Deus incentiva a unidade, a harmonia, ao auxílio mútuo. Deus não fica fomentando, não fica estimulando que se viva de maneira isolada, como alguns fazem hoje em dia e que não tem o Espírito de Deus, mas o Espírito do mundo, porque é contrário à palavra de Deus. Então se você está me assistindo hoje, poxa, é um desigrejado? Abandone essa ideia. Você está pensando em se tornar um desigrejado? Foge dessa ideia. Você está distante da igreja? Se aproxime. Você não tem um engajamento com a igreja? Tome iniciativa. Seja um homem responsável, seja uma mulher responsável, dê a sua contribuição. A igreja será boa para você se você for uma pessoa melhor dentro da igreja. Se você for uma pessoa mais atuante, mais dedicada, mais perdoadora, mais amável, a igreja se tornará tudo isso para você. Será mais amável a você, será mais interessante, será mais edificante. Então, nós precisamos conhecer bem essa ideia maravilhosa que Deus estabeleceu, que é a igreja. Nós precisamos conhecer e compreendê-la muito bem, porque não é algo que nós devemos fazer segundo o nosso capricho, mas segundo a vontade de Deus, e é esse o tema de hoje, sobre a organização da igreja, quais são alguns parâmetros, algumas ideias, alguns pilares que Deus estabeleceu para a igreja, para a sua administração. Então, vamos para o próximo slide e vamos compreender esse assunto ainda melhor. Strong diz que a organização pode existir sem o conhecimento da escrita, sem os registros, rol de membros ou escolha formal de oficiais. Estes são provas, resquícios e acessórios para a organização. Não lhes são essenciais. Contudo, não é simplesmente uma organização informal, mas forma da igreja, de que o Novo Testamento dá testemunho. Então, veja só, o Novo Testamento dá testemunho de uma igreja estruturada. É claro que nós temos várias engenharias para essa estruturação. Se tem hall de membros no passado, tem hall de membros hoje, cada uma vai usar uma engenharia distinta. A tecnologia vai ter evidência disso, registros, escrita ou oral, isso daí são engenharias. Mas a Escritura Sagrada traz para nós que a igreja tem uma forma, tem uma organização. E continuando no texto, depois dessa parte em vermelho, está escrito: mostra-se que há tal organização em A, suas reuniões estabelecidas, B, eleições, C, oficiais, D, designação de seus ministros, E, reconhecida a autoridade do ministro da igreja, F, sua disciplina, G, contribuições, H, carta de recomendação, I, registro de viúvas, J, costumes uniformes, K, ordenanças, L, ordens dadas e observadas, M, qualificações da filiação e N, obra comum em todo o grupo. Paulo muitas vezes recomendou que tudo se fizesse com ordem e por isso é natural esperar que a administração e organização da igreja tenha ordem. Apesar de a igreja invisível ser um conjunto espiritual de crentes espalhados pelo mundo, a Escritura sempre considerou a realidade da igreja visível, que se reúne, se edifica e executa projetos em favor do mundo, e por isso demonstrou no cuidado apostólico, as marcas de uma organização eclesiástica. Então a Escritura ela vai trazer para nós vários elementos, nós vamos ver cada um desses elementos, vamos comentar, vamos perceber ele na Escritura Sagrada. Esses elementos de quê? De uma organização. Chegou Pedro, Paulo, fundaram igrejas, estabeleceram igrejas, discípulos. E como que foram a igreja deles? Olha, funda a igreja, só adora, só fala de Deus, só ora e pronto, ponto final. Faz aí cada um que quer, é tudo na liberdade, cada um faz do jeito que quiser, da maneira que quiser, do meio que quiser, quem quiser ser o cargo que quiser seja. Foi de uma maneira livre assim, olha, vai lá e só se reúne, glória a Deus, vai lá, só se reúne e deixa o Espírito mover, e o que o Espírito mover está feito? Será que era uma maneira sem ordem, sem forma, sem estrutura,
sem administração, sem regras, sem limites? Será que era uma questão assim, só vai e adora, só se reúne e deixa o Espírito mover? Não, de maneira alguma. O Novo Testamento dá para nós sinais claros e poderosos de que a igreja tinha uma administração muito bem desenhada, de que as coisas tinham muita ordem, de que as coisas tinham muita decência, tinham muita responsabilidade, tinha muita inteligência, muita sabedoria envolvida na condução da igreja. Não era só pregar o evangelho, não era só batizar pessoas, não era só celebrar a Santa Ceia, não era só batizar pessoas, não era só adoração. Tinha muita organização para que todas essas coisas fossem feitas de uma maneira bem pensada. Nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo em entender, e isso eu quero deixar muito claro a todos vocês, que a questão da liberdade do amor em ambientes de culto. Existe uma grande diferença, e nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, mas existe uma grande diferença e uma grande preocupação, uma preocupação muito específica. Olha, o culto tem uma maneira de lidar, de se comportar, enquanto o ambiente privado tem uma outra maneira. Eles não olhavam o culto da mesma forma que olhavam o ambiente privado. Por quê? Porque tem regras, tem ordem, tem preocupações adicionais. E a gente viu aqui também, nesse sentido, que existe a igreja invisível, crentes alheios que não se preocupam com a denominação que estão, mas que são santos, são salvos, são regenerados, foram salvos por Deus e que estão e fazem parte dessa igreja invisível. Ok? Essa igreja invisível não tem uma organização, porque sequer a gente pode classificar quem realmente é e quem não é, segundo os nossos discernimentos. Agora, a igreja visível, que é essa que tem uma placa, que tem um nome, que tem uma instituição, essa igreja visível é uma igreja que o Novo Testamento demonstra uma grande preocupação na sua organização, e nós vamos conhecer isso agora de maneira específica. Então, no próximo slide está escrito: é possível verificar essas marcas de governabilidade eclesiástica nas linhas do Novo Testamento. Vejamos as suas reuniões estabelecidas. Atos 20, verso 7, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. É muito comum nós vermos a preocupação de haver reuniões estabelecidas em momentos estabelecidos, em prazos estabelecidos, e ver também não apenas que foi marcada, que foi organizado um momento para ter uma reunião, mas também os princípios governantes, os princípios que regem essa reunião. Então nós vemos aqui em Atos 20, que vai falar, no primeiro dia da semana eles se reuniam, vai mostrar que havia reuniões organizadas, não era uma coisa aleatória, alguém chegava na casa de alguém e falava, vamos fazer uma reunião? Havia reuniões organizadas, com data, com hora, de uma maneira perfeita. E isso mostra o quê? Que a igreja ela precisa ter essa organização de reunião. Mas isso toda igreja praticamente tem. Toda igreja tem ali os seus horários, tem os seus cultos, cultos de ensino, cultos de adoração, cultos de família e de vários outros temas. E isso é muito comum ver, e isso não é nada de errado, isso é bíblico, isso é natural, isso é bom. Mas além disso, a Escritura também está preocupada com a maneira que vai se comportar dentro do culto. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, o apóstolo Paulo vai demonstrar uma grande preocupação em como as pessoas devem se comportar dentro do culto. E dentro do culto, o nível de liberdade é muito menor do que a liberdade que uma pessoa tem em casa. O nível de liberdade, de expressão, de comportamento é muito menor do que aquele que as pessoas têm em casa. Por exemplo, uma pessoa na sua vida privada, ela tem a liberdade de fazer orações em línguas, de cantar em línguas, sem qualquer problema, sem qualquer barreira. No entanto, dentro da casa de Deus, essas práticas somente poderiam ser feitas se houvesse intérprete. Se não tivesse intérprete, não eram para ser feitas. Não era. Paulo vai falar que fique calado, ou seja, não pode ser audível, não pode ser perceptível por outras pessoas. Por quê? Porque isso tem o poder de escandalizar outras pessoas.
Então, eu abro mão da minha liberdade de orar em línguas, de cantar em línguas, pelo cuidado de pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não têm essa espiritualidade, se escandalizem e não voltem mais, e se afastem. Então Paulo fala, igreja, culto é diferente. Vocês não podem olhar um culto de uma reunião da mesma maneira que vocês olham a sua vida devocional privada. Vocês não podem olhar para uma reunião com os mesmos princípios que você olha, como você faz na sua casa. Uma reunião em público, você precisa ter um cuidado maior, você precisa se controlar, você não pode perder a ordem, não pode perder a decência, você não vai com qualquer roupa num culto, você não faz qualquer coisa dentro de um culto, você não tem expressões espirituais do jeito que você quer dentro de um culto. Dentro de um culto tem regras, tem ordem, tem limites. Por quê? Porque considerando que tem muitas pessoas, é necessário todo mundo se limitar para ter algo mais em comum. Então não é para ter muita coisa, não é para ter muita liberdade. Então Paulo vai estreitar isso. Então, por exemplo, uma pessoa está numa igreja, na época do apóstolo Paulo, poxa, eu estou com vontade de orar em línguas estranhas. O apóstolo Paulo ia falar, olha, se você está com vontade, você pode fazer apenas se tiver um intérprete e você entra na fila para fazer isso. Não, eu quero fazer aqui no meu canto. Não pode. Não, mas eu vou fazer baixinho. Olha, é baixinho o suficiente para ninguém te ouvir? Eu não garanto. Eu não garanto se a pessoa do lado vai me ouvir ou não. Eu não garanto se a pessoa de trás vai me ouvir ou não. Não, então não pode. Por quê? Porque é uma prática que não é para ser fomentada, não é para ser feita, porque pode gerar escândalo. E Paulo está querendo dizer, olha, vocês vão ter tanto tempo para fazer isso, sai da igreja, vai para a tua casa, passa 10 horas orando a Deus, passa 10 horas adorando a Deus, passa 5 horas buscando a Deus, fique à vontade, mas na hora da reunião, aquela 1-2 horas que você está na reunião, se controla, em favor dos outros, daqueles que não conhecem. Mas hoje não estou vendo ninguém estranho dentro da igreja, posso fazer? Não é o ideal, não crie hábitos comprometedores. Poxa, mas sabe por quê? Você faz, outro que está perto de você faz também, aí o outro faz, aí de repente um dia tem um visitante que você não nota, ou que aquela pessoa que se inspirou em você também não notou, está fazendo, está escandalizando, está pecando. Ou seja, para que eu vou ficar impondo um capricho que você tem 24 horas para fazer? Durante vários dias na semana, e no dia de culto você tem 22 horas para fazer. Esses caprichos não devem ser sustentados. Então Paulo e a igreja do Novo Testamento está preocupada em organizar os cultos. Tem que ter um horário, tem que ter um local de adoração, tem que ter um dia mais específico de adoração para a gente se reunir, e também tem que ter uma decência, uma ordem dentro dessa reunião. Uma outra advertência que Paulo vai trazer também é sobre a Santa Ceia. A ceia do Senhor não é um lugar para vocês ficarem matando a fome de vocês. Não é um lugar para ficar esbanjando glutonarias. Não é um lugar para ficar desprezando quem tem ou quem não tem. É um lugar apenas para compartilhar. Você está com fome? Come na tua casa, satisfaça na sua casa, e chegue na igreja apenas para desfrutar de um excedente, de um a mais, não para ficar lá esfomeado e olhando para a comida do outro como se você não tivesse nada para comer. Não é esse o propósito da ceia do Senhor, não é esse o propósito da comunhão dentro da igreja. Você ficar esfomeado, fica querendo a comida do outro e o outro não ficar compartilhando. Não, para com isso. Igreja é lugar de comunhão, mas é um lugar de comunhão sábia. Não é lugar de ficar sendo inconveniente, não é um lugar de ficar brigando, não é um lugar de ficar hostilizando, não é lugar disso. Então tinha regras comportamentais para que essas reuniões tivessem o melhor funcionamento possível, a melhor administração possível. Ok? Então, olha como a igreja deve ser organizada, olha a preocupação neotestamentária com a organização, como tudo isso é tão santo, como tudo isso é tão proveitoso, como tudo isso é tão agradável. Segundo, que nós vemos nesse slide, letra B, eleições. Atos capítulo 1, verso 23 e verso 26, traz para nós que, e apresentaram 2, José, chamado Barsabás,
que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e lançando-lhes sorte, caiu a sorte em Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos capítulo 6, versos 5 e 6 diz: e este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. Então veja só, o que a Escritura traz? Que tem eleições. Nesse caso aqui, a eleição, ela não demonstra um governo congregacional. E eu espero que você esteja lembrando da nossa última aula. Não expressa um governo congregacional porque veio de uma liderança ou do conjunto, do conselho dos discípulos, a orientação de 1. Estabelecer um novo apóstolo. 2. Estabelecer 7 diáconos. Quem deu a ideia de estabelecer 7 diáconos foi a liderança dos discípulos. Então, nós vemos o quê? Que há uma organização para resolver os problemas, há uma organização para tomar decisões. Ou seja, eles escolheram, eles votaram, eles analisaram, eles oraram, eles colocaram diante de Deus. Então as coisas não eram assim de uma maneira aleatória, eram feitas de uma maneira muito sensata. E nesse segundo exemplo aqui de Atos, capítulo de número 6, é uma forma de resolver um problema sério. A igreja de Atos estava sendo acusada de dar tratamento diferente, desigual entre os hebreus e os gregos, os judeus gregos e os judeus hebreus. Então havia uma certa diferença no tratamento deles. Uns estavam recebendo, por assim dizer, cesta básica, outros não estavam recebendo, uns estavam recebendo ajuda financeira, outros não, e esse problema levou aos apóstolos tomarem uma decisão, falando: olha, a administração nossa está sofrendo, está sendo acusada, está vivendo um escândalo, e isso está prejudicando o trabalho, está prejudicando a igreja, isso não está sendo saudável. Por mais que a pregação seja boa, a administração está deixando a desejar. Por mais que o trabalho seja o ideal, que a pregação tenha sido o ideal, que nós estejamos cheios do Espírito Santo, a administração questionável, a administração com uma debilidade, está comprometendo a qualidade da igreja. Então nós precisamos cuidar da administração da igreja, dar uma atenção a isso, escolher 7 pessoas, passar para a multidão elege, a gente analisa se a gente concorda com essas pessoas, e aí sim, a gente resolve a administração, questão de cesta básica, questão de auxílio aos pobres, sabe? Então, vamos organizar, vamos cuidar da administração, e tiveram essa solução e fizeram essa eleição. Ou seja, a igreja está preocupada com a administração, e veja que a administração da igreja estava colocando em xeque, estava colocando em risco a própria qualidade espiritual da igreja. Então é muito sério, o lado administrativo da igreja é muito importante, é muito sério, deve ser santo, deve ser zeloso, deve ser de qualidade. Então nós já falamos de as reuniões, preocupação em ter reuniões e reuniões bem organizadas, em eleições, em soluções de resolução de problemas. Que mais? C. Oficiais, a existência de hierarquia e organização de cargos institucionais. O que nós vemos aqui? Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Nós vemos que havia uma igreja, não era todo mundo igual no sentido organizacional. Tinha pessoas que eram supervisores, tinham pessoas que eram trabalhadores e tinham os membros, o povo. Ou seja, desde o princípio, cargos era algo importante. Cargos era algo necessário para desenvolver uma boa administração e uma hierarquia, onde a igreja seria bem administrada, supervisionada e bem apacentada. Atos capítulo 20, verso 17 e 28 diz: de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar-se a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, e a uns pôs Deus, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ou seja, há uma evidente hierarquia, não é todo mundo é igual.
Todo mundo é igual no sentido de salvação, todos pecadores e todos são salvos pela graça de Deus. Agora, no sentido de cargo, de autoridade, de responsabilidade, completamente diferentes uns dos outros. Uns eram mais do que outros, uns tinham cargos maiores que outros, uns tinham maior autoridade do que outros, uns estavam acima dos outros, e isso a Escritura não ignora, a Escritura não cede, não abre mão, não finge não existir, ela deixa bem claro, tem gente que é mais importante do que outro, tem gente que é mais responsável do que outro, tem gente que está acima do que o outro, e ponto final. Ah, mas todo mundo igual, não tem nada a ver de todo mundo igual não, a organização da igreja tem uma hierarquia. Em 1 Timóteo 3,10 diz, e estes também sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Ou seja, uma pessoa antes de servir, ela precisa ser testada em serviços mais simples, em serviços menos expositivos, de menor gravidade. Então a Escritura mostra que existe hierarquia, existe organização de cargo, existe praticamente assim, um plano, né, de carreira, por assim dizer. Sabe, um desenvolvimento para a pessoa na Escritura Sagrada. Então veja, existe oficiais? Existe. Então algumas pessoas vêm falar, poxa, ninguém chamei mestre, ninguém chamei pai, ninguém chamei pastor, e aí por causa disso as pessoas ficam falando, bom, a Escritura fala para não chamar, então não é para existir. A Escritura está querendo dizer de pessoas que vão ser representados ou vão ser considerados como se fosse o próprio Senhor Jesus. Há pessoas que tomam o lugar do Senhor Jesus, há pessoas que querem tomar o lugar de Jesus na vida das pessoas, e isso é proibido, não pode de jeito nenhum. Eu como pastor não devo tomar o lugar de Cristo no coração de uma pessoa, não devo ser o que Cristo deve ser no coração de uma pessoa, mas isso não elimina o fato de o próprio Cristo ter estabelecido e ter nomeado e ter chamado e ter vocacionado pessoas para ajudar e edificar umas às outras. Ok? Então preste bastante atenção. Tem oficiais? Tem oficiais. Isso demonstra que são pessoas mais espirituais? Sim, demonstram que são mais espirituais. Demonstram que tem um nível de autoridade maior? Sim, demonstram que tem um nível de autoridade maior. Então os cargos vão fazer divisão entre pessoas mais espirituais e pessoas menos espirituais, de pessoas mais dedicadas e de pessoas menos dedicadas, de pessoas mais talentosas para o ministério, de pessoas menos talentosas para o ministério. Essa é a simples e pura verdade da Escritura, por mais que o espírito moderno seja, poxa, mas você vai falar que um é mais importante do que o outro vai desanimar. Não, para com essa bobagem. Mas nossa, todo mundo tem que ser importante. Todo mundo é importante, mas uns são mais importantes que outros. Valorizamos mais ainda os fracos? Sim, mas tem uns que são mais importantes do que outros. Tanto é que a Escritura diz, ferirei o pastor, então dispersarei as ovelhas. É uma evidência clara de que a liderança representa a liderança, ela segura, ela ajuda, ela move muita coisa. Então sim, tem oficiais. Então a gente está vendo uma igreja muito organizada, preocupada com reuniões, preocupada com resoluções de problemas, com eleições, preocupada com a existência de cargos, de oficiais. E veja que interessante, preocupada em requisitos para se tornar um oficial, que é o item D, que aparece nesse próximo slide. E a Bíblia deixa bem claro, não é para qualquer um não. Não é para qualquer um. 1 Timóteo 3, do 1 ao 10, diz claramente essa verdade. Essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí ele vai dizer, convém que o bispo seja. Eu quero ser um pastor. Ótimo, excelente coisa você deseja. Então eu posso? Não é bem assim. Eu quero servir na igreja. Opa, excelente coisa você deseja. Então eu posso? Calma, não é bem assim. Eu adoro, eu toco um instrumento, eu toco teclado, violão, eu canto, eu ministro, posso. Olha, excelente coisa você querer. Agora, uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. Eu quero ser um presbítero, eu quero ser um diácono, eu quero servir, quero dar minha vida pela causa. Ótimo, você querer dar a sua vida pela causa não significa que você está preparado para fazer isso. Pedro também pensou que estava. Pedro falou, Senhor, a minha vida darei por ti. E Jesus falou, Pedro, você vai dar a sua vida por mim?
Você não está preparado para isso. Em verdade vos digo, que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então assim, ele já estava querendo a vida, mas não estava preparado, não tinha chegado o momento dele, ele estava num processo. Ah, mas se não for na hora que eu quero, não funciona. Deus não vai dar o braço a torcer para pessoas caprichosas. Deus não vai dar o braço a torcer para pessoas orgulhosas. Deus não vai dar o braço a torcer para pessoas vaidosas. Existem regras e veja só, pois que o bispo seja. Então tem que ter isso, senão não adianta querer. Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos, olha, não é só o bispo, diácono também tem requisito, honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé, em uma pura consciência, também estes sejam primeiros provados, e depois sirvam. Então nós vemos o que? Requisito. Ah, eu quero servir. O apóstolo Paulo falaria, tá, deixa eu analisar você primeiro. Você quer servir na onde? Eu quero ser um diácono, ajudar na administração, pregar ocasionalmente, servir, ajudar. Ok, deixa eu ver sua vida. Tenho requisitos aqui para você. Tenho alguns requisitos. Deixa eu ver se você cumpre esses requisitos. Não, Paulo, mas só querer, eu quero dar minha vida. Não, tudo bem. Adoro a ideia de você querer dar a sua vida. Mas você é qualificado para isso? Eu quero da minha vida, mas eu não consigo cuidar da minha esposa. Eu quero da minha vida, mas eu não consigo cuidar dos meus filhos. Eu quero da minha vida, mas eu não consigo vencer os meus próprios pecados. Eu quero da minha vida, mas eu mesmo não consigo amadurecer. Então, para que você quer cuidar dos outros? Se você não consegue cuidar de si mesmo, se você não consegue cuidar dos seus filhos, se você não consegue cuidar da sua esposa, se você talvez não tenha nem aptidão para isso, apto para ensinar, Paulo falaria, não é para você. Nossa, mas eu quero. Você vai perder um obreiro, hein? Paulo vai falar, nossa, você não está entendendo. Não é que eu não quero que você seja obreiro, é que você não está preparado para isso. Então tem requisitos. Então a igreja é organizada. Hoje em dia existe uma grande crise nisso, que qualquer um que chega na igreja, vem cá, posso subir para o altar? Pode subir, vai para o ministério de louvor, pode pregar no domingo que vem. Perdeu o critério, perdeu a seriedade, se tornou uma brincadeira, não tem uma administração séria, não tem uma organização séria, virou, como dizem, virou uma várzea, virou uma brincadeira, uma irresponsabilidade, ninguém analisa se tem requisitos ou não. Quantos pastores ficam fraudando em TCC de teologia para conseguir diploma? Quantos pastores fraudando? E cometendo coisas abomináveis. Aí você olha para a vida da pessoa, divorciado não sei lá quantas vezes, os filhos mais perdidos do que tudo, pessoa avarento, vai pregar, cobra uma fortuna para pregar, avarento, gosta do dinheiro, apegado ao dinheiro, contencioso, está brigando com todo mundo, está batendo boca com todo mundo, com coisa inútil, com coisa supérflua. Deveria ser? Aí o sujeito chega em uma igreja qualquer, vem cá, prega aqui no meu lugar. Poxa, não pode. Não, mas o cara fez teologia, isso não significa muita coisa. Pessoas que tiveram muito mais conhecimento teológico crucificaram a Cristo. Isso não significa muita coisa. Então a Escritura fala, tem que ter uma organização. Não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito. E a Escritura então prova, olha, tem que ter oficiais, tem que ter hierarquia e tem que ter também requisitos. E no final desses mesmos slides mostram, existem requisitos e é possível vislumbrar um plano de carreira, trabalhos simples, que são as experiências, diácono, episcopo. Então é interessante como a gente vê até um certo progresso na caminhada cristã. Então você deve ser uma pessoa consciente, você que é um pastor, você que está em uma igreja, você deve estimular que a sua igreja seja uma igreja séria, com obreiros
cuja a maior qualificação deles não esteja em um papel escrito bacharel, mestrado, doutorado, mas seja o caráter. Por quê, pastor? Porque está escrito, meu filho. Porque acabamos de ler os requisitos todos, eles evidenciam caráter. Caráter. Apenas um requisito que não tem a ver com caráter, que é apto para ensinar, que é uma habilidade. O resto, tudo é caráter, ok? Então veja a preocupação. Paulo falaria assim, olha, é para ter líder, é para ter hierarquia, e é para analisar quem vai preencher cada cargo de acordo com requisitos estabelecidos. Próximo. O item E diz, reconhecida a autoridade dos ministros da igreja. Um texto que nós já lemos antes, mas agora comentando ele com uma perspectiva diferente, Atos 20, 17, 28, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos, os constituiu bispos, ou seja, eles eram reconhecidos, em Hebreus vai falar, obedecer aos vossos pastores, e a eles sujeitai-vos. Paulo vai falar, olha, vocês devem obedecer aos pastores e ajudar para que o trabalho deles não se torne mais amargo, não se torne árduo. Então, a autoridade deles era reconhecida no Novo Testamento. Não era cargos de ficção, a igreja tinha que obedecer. Não é assim, a pessoa tem autoridade, mas é só um nome. Não, tinha que obedecer. Tinha essa ordem dentro da igreja. Então nós vemos uma igreja bem estruturada, com cargos, hierarquias, requisitos, com obediência, com uma boa instrução. O que mais? F, disciplina. 1 Coríntios capítulo 5, verso 4, 5 e 13, traz isso claramente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mas Deus, que julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre de vós esse iníquo. Em Mateus 18, 17, e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Ou seja, o que a Escritura está dizendo? Tem uma disciplina. Igreja não é assim, eu entro na igreja e faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e ninguém me expulsa. E eu tenho direito de entrar essa hora que eu quiser. Não é assim que funciona. Não é essa bagunça, não é essa, como alguns chamam, essa casa da mãe Joana, não é essa brincadeira, é sério. Existe disciplina dentro da igreja, e o apóstolo Paulo vai recomendar, olha, expulsa o fulano, tira, afasta, é uma pessoa ruim demais, afasta essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa muito rebelde, profana. Jesus vai falar, se a pessoa ela é teimosa, não quer ouvir, advertiu, não arrependeu, chamou 2 testemunhas, não arrependeu, a igreja avisou e não arrependeu, olha, manda embora. Ai, mas tadinho, vai para o inferno. Olha, a Escritura fala, manda embora. Já que essa pessoa quer ir para o inferno, deixa ela ir para o inferno, mas não permita que essa pessoa que quer ir ao inferno corrompa outras pessoas e leve outras pessoas, como Satanás arrastou a terça parte dos anjos. Não permita que isso aconteça. Já que a pessoa insiste em ir para o inferno, que ela vá sozinha para o inferno, que ela não corrompa a igreja, não leve outros irmãos para esse mesmo caminho de perdição. Manda para fora. Não arrependeu? Manda embora. Não arrependeu? Vá. Então, disciplina. Então, a igreja tem disciplina, tem leis, tem regras, tem castigo. Disciplina. Outro item, G, contribuições. Romanos capítulo 15, verso 23, vai estar escrito que, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. E em 1 Coríntios 16, 1 e 2, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então Paulo está falando, olha, quando vocês se reunirem,
Quando eles vão se reunir? Olha, no primeiro dia da semana. Então, se reuniu no primeiro dia da semana, vai lá e deixa a oferta. Ou seja, existem contribuições organizadas em uma igreja. Nestes casos aqui, são contribuições específicas para enviar para pobres, para uma missão, para pessoas que estavam passando necessidade em outra localidade. Era uma oferta especial. Nós vemos ofertas internas, vemos ofertas para missionários, vemos os dízimos dentro da igreja, vemos a necessidade de que os pastores sejam sustentados, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, que digno é o obreiro do seu salário, não atarás a boca do boi. Isso Deus não estava falando em preocupação ao boi, mas em preocupação aos que servem e trabalham pela obra. Então a Escritura vai falar que existem contribuições para várias finalidades, para o sustento da própria igreja física, para o sustento daqueles que trabalham na igreja física, para o sustento daqueles que são missionários, onde não tem uma igreja, não tem um trabalho já consolidado, eles precisam de um apoio de uma outra igreja, para ajudar os pobres de uma determinada região. Então tudo isso são formas de contribuições organizadas, institucionais, com vários propósitos. Então, uma igreja ela organiza contribuições também. H. Carta de recomendação. Atos 18, 27 diz: querendo ele, Apolo, passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Ou seja, Apolo, ele estava pregando e ele não conhecia toda a revelação do Novo Testamento. Ele conhecia apenas o batismo de João Batista, o batismo pelas águas, não conhecia o batismo do Espírito Santo, e ele conhecia algumas questões do Evangelho, mas não conhecia todas elas. Então ele foi instruído, e ele continuava, ele era um missionário itinerante, gostava de anunciar, de pregar a palavra de Deus, tinha um talento fantástico para isso. Deus o abençoara muito com esse talento, e ele queria ir para outro local. E aí o que eles organizaram? Uma carta de recomendação. O irmão Apolo, nós estivemos com ele, conhecemos o trabalho dele, conhecemos o caráter dele, é um homem de Deus, é um homem de uma doutrina saudável, de uma doutrina sã, de um comportamento saudável. Olha, nós recomendamos que vocês recebam e escutem ele. Fantástico. Então, veja só, hoje em dia, a pessoa vai à igreja: olha, estou aqui, eu posso pregar? Algumas igrejas até emitem essas cartas de recomendação, que é uma prática interessante. Fulano aqui, eu quero dar testemunho do fulano. Fulano é uma pessoa saudável. Agora tem que ver a carta de recomendação. Nunca vi uma carta de recomendação falando: esse irmão não é saudável. A pessoa vaza, né? Nem pede a carta. Imagina, fulano. Mas eu vou te falar, tem uns irmãos que você faria uma carta de recomendação assim, que você ficaria assim, você sairia até lágrima, né? Poxa, irmão abençoado, o período que teve conosco foi maravilhoso, de oração, de serviço, de companheirismo. Estou muito contente com ele. Mas tem uns irmãos que a gente faz umas cartas de não recomendação. Pastor, você vai receber uma cobra aí, você se prepara, é fofoqueira, vai acabar com a tua igreja. Se prepara, abraça, mas se prepara, porque deu trabalho, desviou o irmão, falou mal de todo mundo, falou mal do louvor, falou mal da pregação, falou mal da administração, falou mal dos outros irmãos, está se divorciando, está pecando, tem problema de pornografia, é mentiroso, não aceitou a disciplina, é rebelde. Toma aí, essa é a minha carta de não recomendação. Eu entreguei para Satanás, espero que o senhor não seja esse o Satanás que eu entreguei. Então assim, brincadeira da parte, havia cartas de recomendação, e é algo saudável. Não temos tempo para conhecer todas as pessoas. Uma carta era saudável para dar esse testemunho a respeito de alguém. Olha, eu conheço a pessoa é de Deus. Então você vê que até para fazer parte ali da igreja, para ter uma certa intimidade, a carta de recomendação era um meio para garantir que a igreja teria pessoas saudáveis entre elas, entre a liderança, entre as pessoas mais atuantes. O que mais? Letra I, registro de viúvas. 1 Timóteo 5,9 diz: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um marido só. Atos 6,1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui nós temos o quê? O registro de viúvas. E um problema: as viúvas, naquela época, elas recebiam assistência social.
não tem dinheiro, não tem marido, não tem quem a sustente, e aí tinha ali um registro, né, uma previdência, né, que a igreja ajudava essas mulheres, e aí acontece em todo lugar, aconteceu lá também, viúva nova, que podia trabalhar, que tinha uma renda, que tinha família, que filho podia ajudar, que não estava desamparada, eu preciso da renda, preciso da assistência. E Paulo começou a falar, não, mas assim, não. Tem gente dando migué, né, dando calote aí na Previdência, gente querendo dar calote lá também, gente querendo ganhar o famoso, a pessoa que está lá recebendo seguro-desemprego aqui no Brasil, né? Recebe seguro-desemprego e ao mesmo tempo trabalha de maneira informal, sem registro, para ganhar 2 vezes, e que é errado. Tentaram fazer isso em Atos, tentaram fazer isso com Paulo, e Paulo falou, não, de jeito nenhum, não é para dar migué na gente, não, é para receber só quem é digno. Então a administração até dá para doação de cesta básica, doação de assistência social. E eu digo cesta básica apenas para fins didáticos. Na época não tinha cesta básica como nós conhecemos hoje. Então, para essa assistência social, eles tinham uma lista, quem quiser faz o registro, e a gente vai analisar o registro de cada uma para receber esse apoio assistencial. Não é qualquer uma viúva, não é de qualquer jeito, tem requisito também. Então você vê tudo muito organizado, tinha um cadastro de viúvas, não era ali aleatório, chegava e já pedia, tinha que ser conhecida, tinha que saber o histórico dessa pessoa, tinha que saber se essa pessoa realmente era uma pessoa que precisava dessa assistência social. Então veja como eles tinham essa preocupação, esse cuidado, esse zelo com tudo isso. O que mais? Costumes. 1 Coríntios 11:16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Está tendo alguns debates de comportamento dentro da igreja, Paulo falou, olha, não vou ficar discutindo com você mais não. Você quer ficar brigando? Você quer ser contencioso? Só te falo uma coisa, não é o nosso hábito, nós não fazemos assim, ponto final. Mas que fundamento bíblico que você tem, aonde você está usando, que profeta, aonde na lei de Moisés determinou isso, de falar dessa maneira, que fundamento, só vou te falar uma coisa, a gente não tem esse hábito, não vou ficar discutindo, nós não temos esse hábito, nem as igrejas de Deus, não temos esse hábito. Não é uma questão necessariamente de ser um mandamento que já está previsto ou não, é um hábito que pelas circunstâncias nós estabelecemos, é um costume que pelas circunstâncias nós estabelecemos e nós vivemos ele. Não queira ficar querendo impor, temos nosso costume, nós temos essa liberdade, as igrejas de Deus têm essa liberdade de impor certos hábitos e costumes. E em Atos 21:21, e já cerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei, o costume da lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, nós já havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue, do sufocado e da prostituição. Paulo está lá em Jerusalém, sua última vez que ele estará em Jerusalém, está acabando já o ministério dele, ele vai ser preso, vai ser enviado para Roma e em Roma ele será morto. Ou seja, últimos anos, últimos momentos da vida dele. Está em Jerusalém e o pessoal chega e fala, Paulo, estão falando que você manda os judeus não seguirem os costumes da lei, os hábitos da lei. E aí eles falam assim, não, a gente, olha, tá ensinando errado, mas mostra que você não ensina essas coisas para judeu. Dos gentios, nós sabemos que o hábito dos gentios, nós já recomendamos que os gentios não tenham os mesmos hábitos de judeus. Era uma coisa pacificada na igreja. Paulo está terminando o ministério e já está tranquilo. Quem está em Jerusalém já sabe, olha, o judeu tem que seguir a lei e os costumes judaicos, enquanto os gentios não tem que fazer isso, não tem essa ordenança, mas eles estão corrompendo Paulo e falando que você está ensinando que até judeu tem que abandonar a lei de Moisés, e aí é um absurdo. Judeu abandonar os hábitos, os costumes, não, aí já não é legal. Mas Paulo, a gente sabe que você não está fazendo isso. Faz o seguinte, você não é judeu? Sim, sou judeu. Segue os costumes, faz um voto aqui, participa dessa purificação que eles vão fazer, para todo mundo ver que você, como judeu, segue os costumes judeus.
Agora, que os gentios, nós já falamos, eles têm outros costumes, não impomos os nossos costumes sobre eles, não impomos nosso modo de viver, de agir sobre eles, no que se refere em questões mais tradicionais, em questões mais habituais. Acabou, já decidimos, já fizemos um conselho, para nós está isso completamente pacificado, de que os gentios, como está escrito, não precisam, não devem andar segundo o costume da lei, que os gentios acham por bem que nada disto observem. Olha, eles não precisam. Gentio, um hábito diferente. Então nós vemos costumes, tem certas coisas que a igreja do Novo Testamento entendia que servia para uma igreja e era um costume dessa igreja. Tinha na igreja no Novo Testamento coisa que era para judeu crente, que não era para gentio crente, coisa que era para gentio crente, que não era para judeu crente. Então tinha certos costumes e certos hábitos que eram separados por questões de conveniência, por questões de decisões. Então nós vemos costumes, hábitos. Então há certas igrejas podem ter os seus hábitos, podem ter alguns costumes. Ordenanças. Estamos caminhando aí para os finalmente, só mais alguns. Ordenanças, o batismo, Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, batismo, ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 26, porque recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A diferença entre ordenanças e sacramentos é que as ordenanças são cerimônias em obediência às instruções do Senhor Jesus, cujo propósito é passar uma mensagem, enquanto os sacramentos são celebrações que comunicam algum poder ou virtude. Vamos lá, nós temos duas cerimônias que foram estabelecidas por Cristo. Duas cerimônias que foram ratificadas, que foram ordenadas por Cristo. Uma delas é o batismo. O batismo que marca a nova jornada de uma pessoa, o arrependimento, uma nova vida. João Batista vai falar, eu vos batizo para o arrependimento, para uma nova vida. Então o batismo é a marca de uma nova vida, é a declaração de uma nova vida. Não que vai começar naquele momento, mas que foi tomada e agora é declarada publicamente. A Santa Ceia é a lembrança, como está escrito, fazer todas as vezes que vocês comem, bebem, anunciam, passam a mensagem da morte do Senhor. Então a Santa Ceia, ela é uma ordenança, uma ordem para relembrar a morte do Senhor Jesus. Então veja, quando alguém batiza, ela não se torna mais santa por causa do batismo. Quando ela toma Santa Ceia, ela não se torna mais santa porque ingeriu a Santa Ceia. Essas ordenanças, esses eventos, eles não têm um propósito de gerar poder ou virtude. São apenas mensagens que são passadas. O poder e a virtude ocorreram na regeneração, ocorrem na santificação, ocorrem na oração, ocorrem numa vida de jejum, de santificação. Mas esses atos, essas celebrações, o batismo e a Santa Ceia, essas duas celebrações, elas vieram como ordem, por isso que chama ordenança, são ordens do Senhor Jesus, que celebramos, cujo propósito maior é passar uma mensagem, a mensagem da morte, a mensagem de uma nova vida. Então você vê que Paulo ensinou, recebeu, está ensinando, para que seja praticado, para que seja lembrado, para que seja estabelecido. Então nós vamos aqui para o nosso último slide de administração. Então você vê quanta coisa, né? Quanta coisa interessante, quanta preocupação com assistência social, preocupação com oficiais, preocupação com o desenvolvimento, com as celebrações, preocupações com contribuições. A igreja era muito organizada, pensava em muitas coisas, pensava em tudo, nos visitantes, nos que já eram consolidados. E o que mais? Ordem dada e observada.
1 Coríntios 14:40 diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E em Colossenses 2:5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, mandou ter ordem e aí ele vê essa ordem, porque era do Espírito de Paulo fazer tudo com ordem. E ele vê essa ordem em Colossenses, na igreja de Colosso. Então, deu ordem, está sendo obedecida, isso é bênção. M, qualificações da filiação. Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas que se tornariam novos membros, elas deveriam passar por um batismo. Ensine e batiza. N, a obra comum a obra comum em todo o grupo. Filipenses 2:30 diz, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Ou seja, está demonstrando aqui como todos são importantes nesse trabalho, como a igreja deve se preocupar com esse trabalho comum, deve estar engajado com tudo isso, deve ser feito isso com ordem. Então, nós vemos muito cuidado, muito zelo, muita preocupação apostólica, muita preocupação de Paulo, de Pedro, de Jesus, em ter uma igreja visível, que fosse organizada, que promovesse um ambiente saudável, que lidasse bem com os seus recursos financeiros, que lidasse bem com as contribuições, que tivesse recursos para ajudar os pobres, que pudesse levar a mensagem da salvação para os pecadores, que tivesse líderes bem qualificados, que tivesse uma administração que fosse obedecida e tivesse uma autoridade reconhecida, que pessoas que estão passando necessidade pudessem ser assistidas. Então nós vemos o que? Uma igreja organizada, estruturada e muito responsável, uma grande bênção. Igreja tem que ser organizada, igreja tem que ser bem estruturada. É esse o espírito que nós vemos nas páginas do Novo Testamento, é essa preocupação que nós vemos nos apóstolos e que cada pastor, cada igreja deve ter em seu coração. Então, se você aprendeu, continue crescendo. Se isso mexeu com você, faça diferença na igreja que você está, ajude no desenvolvimento, ajude na administração, ajude na organização, ajude no crescimento dela, seja uma bênção aonde você estiver. Deus te abençoe e te aguarde em nosso próximo estudo. Até lá!